Hello English speakers, how are you? My name is Sal Duarte and this is one more lesson of Inglês Global Idiomas. Tudo bem? Nessa aula eu quero te ensinar a como fazer exercícios diários para passar a pensar somente em inglês. Muitos dos meus alunos e outras pessoas que vêm estudar comigo me perguntam como elas podem fazer para pensar somente em inglês, não traduzir o que elas estão aprendendo. E eu confesso que isso é algo que eu demorei muitos anos para aprender. Eu perguntava também para as pessoas na época e ninguém conseguia me explicar direito como que eu poderia fazer para poder pensar somente em inglês. Eu cheguei à conclusão que ao passo que eu fui desenvolvendo essa técnica, que não tem nenhum segredo. É algo muito simples que você pode exercitar todos os dias. No começo pode ser que seja um pouco difícil para você, mas ao passo que você for treinando, isso vai ficar cada vez mais natural e no fim você vai acabar fazendo isso de forma muito automática. E é isso que acontece comigo hoje. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre como que você pode pensar somente em inglês. Eu falei sobre como você não traduzir as palavras e como você pode fazer isso de uma forma muito tranquila também, de forma muito natural. E esse episódio eu estou fazendo sobre como você pode atrelar essas técnicas junto com as técnicas que eu ensinei no outro episódio, tá? Essa técnica consiste simplesmente em você pensar em imagens, tá? Nosso cérebro, ele gosta de imagens, ele gosta de vídeos, ele gosta de fotos, ele gosta de coisas engraçadas, de coisas exageradas. Então, quanto mais imagens você colocar na sua mente, quanto mais coisas exageradas você tiver na sua mente, atrelando isso com as palavras que você está aprendendo em inglês, mais facilmente você irá memorizá-las, tá? Então, quando eu comecei, a partir do momento que eu comecei a realmente me desenvolver no idioma, eu não pensava nem em português e nem em inglês. Eu pensava simplesmente em imagens. Então, eu olhava o universo à minha volta, por exemplo, numa sala como essa que eu tô, eu via televisão, cadeira, mesa, parede, teto, todos os materiais que tinham à minha volta, e eu pensava, como é que eu falo isso em inglês? Então, eu já me desligava do português, né, me desligava do idioma português e começava a focar somente nos objetos à minha volta. Tá? Então, primeiro eu focava em imagens e a partir das imagens eu começava a colocar as palavras em cima dessas imagens. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse aprendendo sobre table, mesa, eu colocava aquela imagem da própria palavra em cima da mesa. E eu ia fazendo isso de forma diária, né? Eu já falei anteriormente em outros episódios o quanto eu gostava de brincar com o inglês e foi por isso que eu acabei aprendendo, de certa forma, mais facilmente ao longo dos anos, por conta dessa diversão, dessa brincadeira que eu fazia com o idioma. Então, quando você quiser realmente começar a passar a pensar em inglês, a primeira coisa que você tem que fazer é se distanciar do português, né, no sentido literário, e começar a focar em imagens. Começa a focar em imagens, veja imagens na sua cabeça, né? E se você criar imagens engraçadas, é mais fácil ainda. Imagina table, uma mesa animada, correndo com a palavra table em cima. O seu cérebro ele vai assimilar isso de uma forma muito mais automática. E ao passo que você for fazendo isso, você vai ganhando mais vocabulário, e temos também as palavras abstratas, que são mais difíceis, porque a palavra abstrata você não consegue muitas vezes criar uma imagem física, como de uma mesa, de uma televisão, de uma parede, de uma casa. Porém, você pode colocar essas palavras em frases, começar a criar essas frases e falar essas frases para você mesmo. Conversar com você mesmo quando você estiver sozinho, né? Falar com você essas frases e você, mais uma vez, não traduzir frases, traduzir somente palavras, tá? Então, quando você traduz frases, muitas vezes você vai ficar confuso, porque elas não têm uma tradução semelhante ao português, você não consegue traduzir ao pé da letra. Então, a partir do momento que você traduzir apenas as palavras, entender o que elas significam e dar o significado para elas dentro daquela frase, é quando você realmente começa a exercitar aí ao pensar somente em inglês, tá? Então, se você focar em imagens, a partir do momento que você focar em imagens engraçadas muitas vezes, e colocando na sua mente as palavras em inglês em cima dessas imagens,
você vai começar a memorizar e vai começar a criar um vocabulário muito mais rico. E com as palavras abstratas você pode realmente traduzi-las, né, também, porém não necessariamente dentro da frase, porque pode ser que essa frase não tenha congruência naquilo que você está traduzindo, não consegue passar a mesma informação que você teria se estivesse no português, tá? Então, exercite isso todos os dias, coloque isso como uma meta para que você tenha realmente o hábito de se exercitar pensando em inglês, colocando essas palavras, colocando esse vocabulário, focando nessas palavras físicas, né, mais concretas, e você vai realmente evoluir no inglês, tá bom? Essa era a dica desse episódio. Espero ter te ajudado. Se você gostou, deixe seu joinha aqui para mim se você está me assistindo no YouTube. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. E se você está me ouvindo pelo podcast, não deixe de deixar o seu review para mim, ok? Sou Saulo Duarte e essa foi mais uma aula da Inglês Global Idiomas. Thank you and I see you in the next episode. Bye bye.